partir de hoje, uma série intitulada Até os Confins da Terra. Todo final de ano eu fico pensando como que nós iremos abordar os assuntos a partir do próximo ano e começo a planejar alguns direcionamentos para, juntos como igreja, caminharmos. Nós iremos começar, a partir de hoje, o estudo expositivo do livro de Atos, que é a segunda grande obra de Lucas, tá bom? E esse livro, como você já deve conhecer bastante a respeito dele, ele não será um livro que nós iremos estudar apenas no ano de 2020. Então, a minha intenção é estudarmos 2 anos esse livro, e quiçá, talvez 3. Por quê? Porque é um livro mais extenso, é um livro que possui 28 capítulos, e a tomar por base a primeira carta de Corinto, que nós estudamos aqui em 2018, por serem 15, 16 capítulos, nós levamos 1 ano, o dobro disso, então, em termos de extensão da obra, levaríamos 2 anos. Mas, enfim, não estamos preocupados exatamente com o período, o tempo. Nós vamos caminhar gradativamente nesse livro, estudando e levando o tempo que for necessário, tá bom? Por que que eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessa obra? Veja, eu gosto de entender que o livro de Atos está para a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como o livro de Gênesis está para o povo de Israel. E por que que eu faço essa relação? Embora o livro de Gênesis apresente para nós uma descrição resumida da criação do universo, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele tinha como principal intenção era descrever a origem, as raízes, como surgiu o povo e a nação de Israel. Para quê? Para poder forjar uma identidade daquele povo, que há muitos anos depois se encontrava no Egito, agora saindo, né? E quando Moisés escreve o Pentateuco, especialmente Gênesis, ele está ali na saída para o deserto. Ele queria oferecer àquela nação as suas bases, a sua raiz, o seu fundamento. Quem foi o pai dela, Abraão? Como aquela nação surgiu? Assim também é o livro de Atos, na intenção e no propósito de Lucas. É apresentar à igreja esse novo grupo estabelecido por Deus sobre a face da terra, que será o porta-voz do reino de Deus no mundo. Então, Lucas, ele tem por objetivo exatamente oferecer as nossas raízes, oferecer as nossas origens, oferecer o nosso fundamento, a nossa base. Porque muito havia acontecido dentro do judaísmo do primeiro século, e agora o judaísmo está dando lugar a um novo segmento que começa como aparentemente uma seita judaica e vai culminar no final da obra de Atos como a religião universal, que é o cristianismo, tá bom? Então, o livro de Atos, começando do capítulo 1, começa apenas com 120 discípulos, ali localizados num cenáculo, num refeitório em Jerusalém, e agora, no final desse livro, lá em Atos 28, nós vamos ver Paulo preso em Roma, o coração do mundo antigo, a sede do Império Romano, pregando dentro de uma prisão domiciliar e alcançando a todo mundo através das suas cartas e através da sua proclamação, tá bom? Eu gosto de fazer um resumo do livro de Atos. Isso aqui é apenas uma introdução do livro. Hoje é o primeiro encontro sobre o livro, então a gente vai dar uma visão panorâmica aí das primeiras considerações a respeito dessa obra, tá? Eu gosto de resumir o livro de Atos em 3 palavras. E nesse sentido eu quero fazer um exercício com vocês, um gestinho. Tá bom? Vamos fazer um gestinho para você nunca mais esquecer o livro de Atos, tá bom?
Então, o livro de Atos se resume em ascensão, descida e expansão. Isso aí, Gi, vamos lá. Ascensão, descida, expansão. Podemos falar junto? Ascensão, descida e expansão. Essa é a tônica do livro de Atos. Jesus será assunto aos céus, o Espírito Santo, que dependia da ascensão de Cristo para poder descer, como diz o Evangelho de João, né, em várias passagens, ele descerá e depois, então, a igreja será empoderada, já em Atos 1:8 nós veremos isso, e ela irá, então, se expandir para alcançar todo o mundo. Ok? Tudo bem? Então, como é que se resume o livro de Atos? Ascensão, descida e expansão. Então, de parabéns. Olha como vocês são alunos bons, já decoraram, já sabem tudo sobre o livro de Atos, né? Muito bem. Feita essa consideração, que eu acho que é importante, vamos olhar, então, para o primeiro capítulo do livro de Atos. Vocês viram aí como o pastor Roni é rápido, né? E vamos olhar aí juntos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, e nós vamos dedicar a aula de hoje apenas aos versos 1 a 5 do livro de Atos, tá bom? Deixa eu abrir a minha Bíblia eletrônica aqui também, e assim a gente vai fazer a leitura e acompanhar ela aqui juntinhos. Muito bem. Quem pode ler Atos 1, de 1 a 5 para nós? Álvaro, por favor. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Muito obrigado, Álvaro. Então, temos aí o que nós chamamos, dentro dos estudos teológicos, de prolegômenas, que são as primeiras palavras, o prólogo aí do autor, o início, né, a introdução e o propósito dessa obra. Mas antes de nós olharmos as prolegômenas, eu intitulei a aula de hoje com a seguinte expressão: sejam bem-vindos, uma nova era chegou. Porque o livro de Atos, ele vai exatamente narrar a transição entre o judaísmo, que era uma religião um tanto exclusivista. Os judeus não deveriam ser assim, mas eles eram preconceituosos, inclusive, né? A gente vê isso nos evangelhos com samaritanos, com gentios, né? Olhando para essa outra turma com um certo desdenho, com uma certa indiferença, como se fossem menores, inclusive, do que eles. Agora nós vamos ver no livro de Atos, Lucas descrevendo para nós que esse novo grupo que se apresenta agora diante do mundo, ele não é mais um grupo restrito a uma etnia, como era o judaísmo aos judeus, né? Ele é um grupo novo, totalmente diferente, porque ele também não é um grupo constituído exclusivamente por gentios. Ele é um grupo misto, que ultrapassa a barreira racial, étnica, social. Ele é um grupo composto por pobres, por ricos, por pessoas proeminentes dentro do império, por pessoas simples e desconhecidas, por homens, por mulheres, por judeus e por gentios. Esse novo grupo
que irá ser o porta-voz de Deus sobre a face da terra nessa nova era, nessa nova dispensação, será chamado, então, de igreja. Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre as primeiras palavras desse livro de Atos. E à medida que eu estiver falando aqui, os irmãos podem levantar sua mão a qualquer momento e interromper aí com as suas considerações e dúvidas, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da autoria. O Álvaro acabou de ler para nós a introdução dessa obra, e nós encontramos a autoria, embora não seja expressa ou explícita nessa obra, o nome de Lucas como responsável por ela. Nós encontramos que essa obra ela é destinada a um personagem chamado Teófilo. E quando nós olhamos para os 4 evangelhos, encontramos igualmente um outro autor que se propõe a escrever ao excelentíssimo Teófilo, o que nos faz perceber que o autor dessa segunda obra é o mesmo da primeira. Então vamos ver quem é esse autor. Abra lá comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos ler os versos 1 a 4 do Evangelho de Lucas. Lucas, nós sabemos que ele era um gentio e tinha como profissão a área da medicina, ele era um médico. Colossenses 4, Paulo fala que Lucas é um médico amado, tá bom? Então a gente sabe que ele era um gentio e sabíamos que ele era, por profissão, um médico. E o registro em Atos e no Evangelho de Lucas nos mostra exatamente um viés na descrição de algumas doenças muito detalhadas, próprias de um verdadeiro médico. Quem pode ler Lucas 1, de 1 a 4 aqui? Sônia, por favor. Olha aí quem é que escreve o Evangelho de Lucas à semelhança da obra de Atos. Visto que muito houve em empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada a investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Obrigado, Sônia. Então, o que nós temos aqui? Sem nenhuma dificuldade, entendemos, olhando Atos 1, de 1 a 5, com Lucas 1, de 1 a 4, que são o mesmo autor, os mesmos autores ali, né? No caso, Lucas. Ele está destinando aquela obra a um personagem chamado Teófilo. E Lucas, ao registrar essa obra, ele então diz que ele relatou, quando a gente olha Atos 1, um primeiro livro, uma primeira obra, relatando, ele já tinha escrito para Teófilo, relatando os fatos de maneira coordenada, do que Cristo fez e ensinou até o momento que ele foi assunto aos céus. Isso é o escopo da primeira obra, que é o Evangelho. Agora eu vou continuar dizendo para você quem foi o grupo que Jesus estabeleceu na terra, que vai dar continuidade aos seus ensinos e aos seus feitos. Esse é o escopo da segunda obra. Estão comigo, gente? Está claro? Tudo bem? Alguma dificuldade ou dúvida? Muito bem. Então vejam, quando Lucas escreveu o livro de Atos, pois não, Israel? Tem mais informações sobre o Teófilo. Ok, vou chegar aqui embaixo já. Tá bom. Olha lá, destinatário. Mas vou falar assim. Quando que Lucas escreveu provavelmente a sua segunda obra, chamada Atos? Provavelmente entre o ano 62, que é a datação histórica enquanto Paulo foi preso em Roma, na sua primeira prisão, porque quando Paulo está lá em Roma, em Atos 28, aquela é a primeira prisão, não é ali que vem o martírio de Paulo, não.
Paulo depois é solto, ele ainda faz alguns percursos, algumas viagens, até ser preso de novo, então ser decapitado e morto. Tá bom? Então ali a gente tem a sua primeira prisão no ano 62. Então, por que não pode ter sido escrito antes? Porque o relato do livro de Atos termina quando Paulo está preso. Então, dificilmente alguém iria escrever algo dizendo do que ainda estaria para acontecer, porque poderia não acontecer. Então, a gente tem como marco inicial o ano 62 e um marco final 70, que é a queda de Jerusalém. Provavelmente, Lucas escreveu o livro de Atos antes da queda de Jerusalém, porque se já tivesse ocorrido, de alguma forma, esse evento foi muito significativo, ele iria também incluir no seu registro. Local, provavelmente Roma. Na metade do livro de Atos para frente, o autor começa a escrever na primeira pessoa do plural. Quando ele escreve na primeira pessoa do plural, isso demonstra que ele já está presente e participando das viagens com Paulo. Então, é muito sugestivo que quando Lucas escreve, Lucas, então, esteja na companhia de Paulo, narrando e registrando de forma coordenada todos os eventos que aconteceram desde a ascensão de Cristo à expansão da igreja ali no primeiro século, tá bom? Roberval. Deixa eu pegar aqui o microfone aqui, Roberval. Tá, pode falar. 62 antes de Cristo? Não, perdão, é depois de Cristo. Eu que errei aqui. Perfeito, observação, Roberval. Então, corrijam aí, queridos, 62 DC, tá? Depois de Cristo, ok? Eu que errei ali na digitação. Perfeito. E destinatário. Nós vimos em Lucas 1, bem como em Atos 1, que o autor dessas duas obras se dirige a um personagem chamado Teófilo. Teófilo era um nome muito comum no primeiro século. Era um nome parecido, se eu pudesse fazer uma analogia, com José, com Paulo, com Pedro, em nossos dias, né? Quantas pessoas você conhece com o nome José? Né? É uma espécie de um Silva. Né? Um nome muito popular, muito comum. Então, alguns estudiosos sugerem que, na verdade, Teófilo nunca foi um personagem humano. Ele era um pseudônimo para se dirigir a quem? A um grupo de cristãos. Contudo, este que vos fala não crê dessa forma. Eu penso, naturalmente, que se dirigia a uma pessoa específica por causa do pronome de tratamento que Lucas utiliza em Lucas 1. Como é que ele se dirige a Teófilo? Na sua primeira obra. Excelentíssimo Teófilo. Teófilo era um nome próprio de um gentio, não de um judeu. E quando ele usa a expressão excelentíssimo, ele está provavelmente se dirigindo a um personagem proeminente dentro do Império Romano. Não era qualquer um, a ideia é essa. E qual que é a intenção, então, de Lucas escrever duas obras, Lucas Atos? A intenção de Lucas, provavelmente, era dizer, olha, você que é uma autoridade romana, um indivíduo proeminente dentro do Império, você que é um personagem muito famoso e conhecido em nossos dias, uma grande autoridade. Eu queria escrever tudo o que Jesus fez e ensinou a partir dos evangelhos até ser assunto aos céus, e o legado que ele deixou a partir da segunda obra chamada Atos, para legitimar quem nós somos e a mensagem que nós pregamos. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho por que Lucas faz isso. Especialmente os judeus, mas não só os judeus, mas principalmente esse grupo, atacou muito os cristãos desde o seu início, desde o surgimento da igreja do Senhor Jesus.
Deixa eu contar para vocês alguns relatos históricos de ataques que a sociedade do primeiro século empreendeu em relação aos cristãos primitivos. No primeiro século havia uma famosa festa, chamada festa ágape, a festa do amor, em que cristãos, eles se reuniam dentro da casa, no formato de um grupo pequeno, num culto no lar, para fazer uma festa, uma confraternização, uma comunhão. Os judeus e também alguns gentios, sabe o que falavam? Difamando aqueles cristãos? Falavam que eles estavam indo para a casa dos outros para celebrarem, praticarem orgias. E aí aquilo chamava a atenção do império. Um outro ataque, uma outra difamação. Quando a igreja se reunia para obedecer à ceia do Senhor, este pão é a minha carne, este cálice é o meu sangue. Sabe o que o pessoal de fora olhava para os de dentro e diziam? Que eles praticavam o canibalismo. Canibalismo. Sabe, não acaba por aqui. Sabe mais o que eles falavam? Eles diziam assim, ó, o Isaías chegou com a Andréia na casa do pastor Roni para um culto, né? Aí os vizinhos estão lá olhando, ele estaciona o carro. Aí o pastor Roni sai de casa e fala, ô irmão, ô irmã. Ele usa o vocativo de irmão, de irmã. E vê ali na calçada a gente conversando, e o Isaías falando, ó, a irmã Andréia, pastor, fala com ela, a irmã Andréia. E de repente, vê o Isaías dando um beijo na Andréia. Aí o pessoal de fora olhava e falava assim, ó, esse grupo era um grupo que praticava o incesto. Queridos, todo tipo de ataque era empreendido contra a igreja primitiva. E isso não se estendeu um pouquinho de tempo, isso foi até o segundo século. Então, Lucas, quando escreve o Evangelho, e também agora o livro de Atos, Lucas quer esclarecer quem é esse novo grupo, qual a mensagem que esse novo grupo prega, desconstruindo as difamações que eram proferidas contra a igreja, e ao mesmo tempo dizendo ao imperador, olha, nós não viemos destroná-lo, nós somos um grupo pacífico, nós não somos um grupo revolucionário, como é uma Farc, como é o Boko Haram, como são esses grupos aí da atualidade. Nós somos um grupo pacífico. Por isso, Lucas tem todo o cuidado, como um historiador, de entrevistar várias pessoas, porque Lucas mesmo não presenciou os eventos de Cristo. Há indícios de que Lucas, inclusive, teve encontros com Maria, para ouvir de Maria o que o seu filho Jesus realmente havia praticado para deixar nos evangelhos. Então a ideia é, o evangelho de Lucas vai relatar os feitos e os ensinos de Cristo até a ascensão. E o livro de Atos, o ministério que continua sendo exercido pelo Senhor Jesus Cristo agora nos céus, através da sua igreja e por meio dos seus apóstolos. Isso é para mostrar, olha, Jesus governa a história. O reino dos céus, o reino de Deus chegou entre os homens. Ele já foi inaugurado, não plenamente consumado, mas ele já está entre nós. Então, Teófilo provavelmente era um grande personagem dentro do império. Tudo bem, Tabita? Ajuda? Legal, tá bom? Nós não vamos gastar aqui todo o tempo necessário nessas informações, porque eu quero ir direto ao ponto, e o ponto é o texto bíblico. Então vamos lá, vamos olhar como Lucas resume ou sintetiza a mensagem do seu evangelho, do evangelho de Lucas. Então, olha lá comigo, Atos 1, de 1 a 2. Olha aí o que Lucas fala. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia
em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. Ok? Então, qual é o resumo do Evangelho de Lucas? A síntese, o coração da mensagem do Evangelho. Então, Lucas mesmo diz para nós, olha, o primeiro livro, a primeira obra, eu me concentrei em dizer o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. E aqui já começa uma grande lição prática para as nossas vidas. Prestem muita atenção. O ensino bíblico nunca pode andar divorciado da prática. Olha a preocupação de Lucas. Tudo o que Jesus ensinou, ele viveu. Jesus ensinou o seu povo, os seus discípulos a orar? Sim. E aí temos a célebre oração do Pai Nosso. Mas o que ele fez? Ele apenas discorreu sobre o assunto da oração? Não. O que ele fez? Ele orou. E ele orou muito. Ele passou madrugadas em cima do monte, em vigília, orando ao Senhor. Ok? Jesus manda os seus discípulos amar o próximo. E o que ele fez? Ele amou o próximo. Lembra quando aquela mulher pega em adultério em João, e o povo quer apedrejar? O que ele faz com aquela mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques. Ele amou. Tendo-os amado, João capítulo 13, amou-os até o fim. Na cruz, o que Jesus faz? Ele ora, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, tudo o que Jesus ensinou, ele viveu, ele praticou. Então, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Conhecimento das Escrituras divorciado de uma vida desse conhecimento relacional com Deus, culmina em orgulho, em arrogância, em soberba. E a tentativa de viver uma vida com Deus, divorciada do conhecimento do que Deus prescreve para a nossa vida, culmina em aberrações. Crentes aí dizendo que são salvos e discípulos do Senhor Jesus e que vivem sem qualquer transformação de vida. Vivem na base da experiência. Então, qual é o modelo que Lucas nos oferece? Conhecimento e vida prática. João capítulo 8, Jesus discorre, eu sou a luz do mundo. Lembram desse famoso discurso, dessa pregação, dessa homilia de Jesus? Chega em João capítulo 9, o que ele faz? Ele cura um cego de nascença. Isso tem a ver com ensinar e fazer. Ensinar e fazer. João capítulo 6, famoso sermão, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E o que ele faz? Ele se dá. Ele se entrega por nós. De forma que o seu sangue e o seu corpo é representado através do pão e do cálice. Então, irmãos, prestem muita atenção nisso. Porque nós podemos gastar horas, anos aqui estudando as Escrituras. Mas se o nosso compromisso não for em viver aquilo que nós estamos recebendo da palavra de Deus, nós iremos ser arrogantes, nós iremos ser orgulhosos, nós iremos ser hipócritas. Então, isso não pode acontecer conosco. Amém, irmãos? Muito bem. Então, vou pedir agora a sua ajuda. Eu mencionei aqui alguns exemplos do que Cristo fez e ensinou. Me ajuda aí, me lembra outras verdades que Jesus fez e ensinou aí ao longo da sua vida e da sua obra. O que você pode falar para nós aí? Vamos lá, sem medo de ser feliz. Milagres. Ok, ele fez isso. Hã? Ele curou, está dentro do contexto de milagres. Isso ele fez. O que Jesus ensinou?
Ele não fez acepção de pessoas, é isso, Rosana? Perfeito. Para ele não tinha pobre nem rico, gentio nem judeu. Ele alcançou a todos com sua graça e seu amor. Lavou os pés, João capítulo 13. Perdoou, Paulo manifestou compaixão e graça, aquele leproso ele tocou, né, compadecendo-se profundamente dele. Mas o que Jesus fez e ensinou? Negar a si mesmo, renúncia. Irmãos, essa é uma palavra que hoje os crentes precisam ouvir. Por quê? Porque a gente vive um cristianismo consumista. Ninguém quer abrir mão. A gente só quer o quê? Ser servido. Ensinou as bebês. Minha sogra é formidável. Por isso que a senhora criou uma filha incrível, viu? Ele andou pelas águas. Ensinou sobre as bem-aventuranças que ela falou. Sobre a ética do reino de Deus. Como um discípulo deve viver dentro do reino de Deus, já que ele foi inaugurado. Sobre o perdão. Queridos, nós poderíamos listar aqui vários e vários ensinos, gastando a manhã inteira só listando o que ele ensinou e o que ele fez. Agora, eu quero resumir com 3 passagens que eu acho que tem muito a ver com o propósito de Lucas. Então, vamos lá. Mateus 16, verso 18. Alguém abra lá para nós, nessa passagem, e leia aqui para nós. Quem pode ler Mateus 16, 18? Roberval. O que Jesus ensinou? Olha lá, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus havia profetizado que um novo grupo, um novo povo chamado igreja, seria levantado diante da face da terra, e as portas do inferno, as ações de Satanás, as armadilhas, não iriam fechar aquelas portas. Agora, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Isso não significa que uma igreja local não possa fechar as portas. Ah, então não se cumpriu a profecia de Mateus 16, 18. Não, se cumpriu sim. Porque tem muita igreja, na nossa atualidade, que perdeu ou deixou o seu primeiro amor. E lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, a gente vê claramente que é possível que igrejas locais fechem suas portas. Aqui, Jesus está falando sobre a igreja universal, tá bom? Então, a igreja do Senhor Jesus não irá ser sufocada pelas ações do nosso inimigo. Por que eu quero destacar essa verdade? Porque isso tem a ver com a tônica do livro de Atos, que é a proposta de Lucas. Um outro segundo ensino importante, Mateus 21, 43. Quem pode ler para nós? Tati, por favor. Mateus 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Olha que interessante. Jesus está se dirigindo a quem? Sem medo de ser feliz. Judeus. Jesus está dizendo assim, ó, basta. As oportunidades que o Pai confiou a vocês se encerraram. Acabou. A partir de agora, um novo grupo será levantado sobre a face da terra. Para quê? Para pregar a mensagem do reino. Quem é esse novo grupo? Atos capítulo 2 diz para nós. É o grupo da Andréia, da Claudete, da Gisele, do Diego, da Jennifer, da Ruth, da Amanda. É esse meu novo povo. As oportunidades que foram dadas a vocês, acabou, se encerrou. Deus é longânimo, mas Ele estabelece um deadline, um limite. Jesus declarou que o reino fora tirado de Israel, daquela geração, do primeiro século,
e dado a um outro povo, que ele iria levantar na face da terra. Em Atos 2, até o cumprimento futuro das suas alianças com Abraão e com Davi. Por que nós sabemos disso? Porque haverá um dia em que Israel retornará ao cenário do mundo inteiro. Quando? Quando a igreja já não estiver mais aqui. Quando a igreja já tiver completado o seu papel, a sua função aqui na face da terra. E Deus, então, Jesus Cristo vier ter um encontro com ela nos céus, ok? Mas ainda existe um terceiro ensino, que eu quero destacar para vocês, e o último aqui para a gente prosseguir. Lucas 24. E eu pediria que alguém lesse para nós os versos 44 a 48 de Lucas 24. Jesus aqui em Lucas 24 já é o Cristo ressurreto, já havia padecido, já havia ressuscitado, tá bom? E olha o que ele continua ensinando depois de ressurreto, antes de ser assunto aos céus. Obrigado, César. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Não, Lucas 24. É Lucas? Lucas, desculpa. Lucas. Estamos dentro da mentalidade lucana hoje, tá bom? Aliás, não só hoje, mas os próximos 2 anos aí. Lucas 24, César. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Obrigado, querido. Então, veja aí. Mesmo Cristo já tendo sofrido, tendo ressuscitado, vencido a morte, o que Jesus continua ensinando? Ele pega a lei, os salmos e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Ele continua dizendo como o Antigo Testamento apontava para a sua pessoa, como Messias prometido a Israel. Então, todo o ensino do Antigo Testamento, Jesus aplicava a ele. Dizia, olha, Moisés foi um personagem que prefigurou o Cristo que estava por vir. Davi foi um personagem que apontou, prefigurou o Cristo que está por vir. Eis ele aqui diante de vocês. Então, ele pega todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, e ele relaciona com a sua vida e a sua obra para dizer, eis o Messias prometido ao mundo. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Perfeito. Então, vamos prosseguir. Olhando ainda para o versículo 2 de Atos 1. Diz Atos 1, verso 2. Depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Não é isso aí? Está escrito na sua Bíblia? Agora vamos pensar, não em termos do que Jesus fez ou ensinou, em termos de mandamentos, instruções, orientações, imperativos que Cristo deixou aos seus discípulos. Quem começa lembrando alguns aí para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento. Aliás, Jesus resume o decálogo em 2, né? Em amar a Deus e ao próximo. Muito bem. E aí, como a gente acabou de aprender no slide anterior, que o conhecimento não é suficiente, ele tem que ser acompanhado da prática, aí vem a seguinte aplicação. Como eu tenho amado a Deus? Eu tenho priorizado Ele na minha vida? Ou eu negocio as oportunidades de conhecer e me relacionar com Ele com outras coisas? Domingo, dormindo até mais tarde.
sábado, descansando depois do almoço, não vindo no encontro de mulheres, ou de manhã não vindo na reunião de homens, exemplos, né? Que nos ajudam a perceber o meu amor a Deus. Amor ao próximo. Será que quando o meu próximo me ofende, eu caminho uma segunda milha ou eu já viro a cara para ele e nutro no meu coração um sentimento de indisposição, né? Será que quando eu passo na igreja, aquele irmão, aquela irmã, eu olho para dar um bom dia, ele vira a cara assim, ó. Isso não acontece nada na vida nova, tá, irmãos? Isso acontece nas igrejas aí fora, né? Mas não me, a André não olhou para mim, não me cumprimentou, não deu bom dia, né? Então, como é que eu amo o meu próximo? Então, temos que aplicar isso no nosso dia a dia. Mais mandamentos de Cristo, mais imperativos, orientações dele. Não matar, mas a Bíblia fala na carta de João que se eu odeio o meu irmão, eu já sou um miserável. Eu desejo todas as pragas do Egito. Outro imperativo, fazer discípulo. E agora você matou a pau, Roberval, porque esse é o texto que eu queria projetar para vocês aqui, que tem a ver com a proposta de Lucas em Atos, no livro de Atos, né? Então não poderia deixar de mencionar, isso aí, estamos alinhados. Não poderia deixar de mencionar a grande comissão, que para muitas igrejas, na verdade, é a grande omissão. Tiro C. Em muitas igrejas. Por quê? Vamos ler junto esse versículo na versão que eu coloquei lá para o slide. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e... Ide, portanto... Em nome do Pai... Talvez quando Lucas escreveu Atos 1, verso 2, dizendo, depois de haver dado o mandamento aos seus apóstolos que ele escolhera, provavelmente Lucas está pensando em um mandamento específico dentre muitos. E qual é esse mandamento específico? A grande comissão. Por que o pastor Roni acha que Lucas tem por trás dessa expressão mandamentos, ou instruções, orientações, dependendo da sua versão, a grande comissão? Porque no verso 4, ele faz questão de descrever uma orientação de Jesus. Qual é? Não saiam de... Mas olha só, ele acabou de dizer, ide por todo mundo. Está vendo aí? Mas por hora não saiam. Por que não? Porque ainda existe uma promessa da parte do Pai, reservada para vocês, que deve ser dada a vocês aqui, em Jerusalém. Aqui. Então, por hora ainda não saiam. Mas depois que essa promessa for dada, aí sim vocês devem ir. Aí vocês não tem mais nada que prendam a vocês a um local geográfico. Aí eu quero trazer duas aplicações e considerações importantes aqui sobre essa passagem. Primeira, o local da derrota aparente de Cristo, que foi a sua morte, a sua crucificação, é o mesmo local da vitória. É o mesmo local onde o Pai reservou ao seu povo que lhe daria um presente. E qual é o nome desse presente? O Espírito Santo. O local da aparente derrota é o mesmo local da suprema vitória. Já começa por aí. E uma segunda consideração. Jesus está dizendo, por hora não saiam de Jerusalém.
permaneçam aqui, até que a promessa do Pai chegue a vocês. Depois sim, nada mais vai prender vocês aqui. Aí vocês devem ir. Ir por todo mundo, fazendo o quê? Olha lá para o slide, tem a cola. Pregando o evangelho do reino, mas também ensinando a essa audiência a guardar tudo o que eu vos tenho dito, ordenado. Isso, em outras palavras, é fazer discípulo. Mas fazer discípulo dá trabalho. Pregar nem tanto. Fazer discípulo dá. Porque fazer discípulo exige caminhada, exige renúncia, exige uma série de implicações que as igrejas não querem, entendeu? Porque dá trabalho. Dá trabalho, pastor. Não tem como a gente negociar esse negócio, tirar do texto bíblico só o fazer discípulos. Não, não tem como. Porque essas são as palavras do nosso mestre. Agora, irmãos, depois que a promessa do Pai foi dada ao seu povo, nada mais deve nos limitar. Nada mais deve nos impedir de sair e pregar livremente. Qual é o problema das igrejas de hoje que morrem, que estão doentes? Prestem muita atenção. Não é porque é uma igreja tradicional, porque é uma igreja histórica, porque canta hino do cantor cristão. Isso não é problema, biblicamente falando. O problema é que essas igrejas, mesmo depois da promessa do Pai ter chegado a elas, o que eles continuam fazendo? Parados. Inertes. Mas a orientação de Jesus foi, fiquem parados? Não, foi, vão e façam. Vão e façam. Vão e façam. Então a igreja, uma igreja saudável, é uma igreja em movimento. É uma igreja dinâmica, não estática. Não uma igreja inerte. Uma igreja que se fecha entre quatro paredes e cruza o braço. Uma igreja biblicamente saudável é uma igreja que cumpre a sua missão, cumpre o seu propósito de fazer discípulos em todas as nações. Em Atos 1:8, que vai ser texto da próxima semana, nós vamos ver a sequência que Jesus deixa para os seus discípulos, começando Jerusalém, Judéia, Samaria e até os... E é esse o eixo que Lucas vai traçar no livro de Atos. Onde desce o Espírito Santo? Jerusalém. Onde Pedro e João pregam e são presos? No templo na Judéia. Depois, em Atos 10, nós chegamos Cornélio. Atos 28, Paulo está em Roma, nos confia. É o eixo de Lucas. Todo o registro do livro de Atos segue essa sequência. Mas depois que a promessa do Pai já veio aos seus discípulos, nenhuma igreja deve permanecer parada. Eu digo a vocês, irmãos, e aqui pode parecer duro o que eu vou dizer, mas uma igreja que perdeu de vista a prática do discipulado, ela é uma igreja doente. Ela está na UTI, no estado terminal, e ela ainda não percebeu para o seu quadro clínico. Ela ainda não se deu conta. Por isso que eu falo para muitos que comunidades que levam o nome de igreja, mas que não praticam o discipulado, não são genuinamente igrejas, porque estão longe do ideal de Cristo para o seu povo. Bem, feitas essas considerações, são 10:03 no meu relógio, vamos fazer uma breve pausa, vamos tomar o nosso café e na sequência, então, nós vamos retornar aqui ao salão, tá bom? 15 minutinhos, vamos tomar água, ir ao banheiro, pegar um café, um pãozinho, um bolo e a gente retorna. Permaneceu ressurreto entre eles durante quanto tempo? 40 dias. Então, no 40º dia, Cristo é assunto aos céus. Um dia, sábado, lá atrás, dia 15 de Nissan,
ele estava morto. Sobraram 9 dias, 8, 9 dias, basicamente, até a promessa do Pai chegar aos seus discípulos. Estão comigo na contagem? Tudo bem? Então foi basicamente aí, a grosso modo, uma semana que aparentemente eles ficaram desamparados. Desamparados em que sentido? Sem a presença física do Cristo ressurreto e sem a habitação permanente do Espírito Santo, que só foi dado a eles em Atos 2, no Pentecostes. Tudo bem? Ok? E aí nós temos o seguinte: provas incontestáveis foram dadas aos apóstolos e às mulheres, entre outras testemunhas. Aí nós temos o seguinte: diante da verdade da ressurreição de Cristo, muitos indivíduos ateus e teólogos liberais que tiram do cenário todo o aspecto sobrenatural da obra de Cristo, da vida dele, começam a oferecer algumas teorias a respeito da ressurreição de Cristo. Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, são verídicas. Mas é bom que os irmãos tenham conhecimento, porque amanhã ou depois vocês podem ter contato com alguma dessas teorias e vocês vão lembrar: pastor Roni falou desse negócio lá na Vida Nova em algum momento. Isso aí é lixo. Isso aí é veneno. Isso aí é chumbinho. Bota chumbinho lá no meio da... Né? Para quê? Para matar. É veneno, tá bom? Isso aí é nocivo. Então, quais são essas teorias? É bom que os irmãos tenham conhecimento delas. Uma delas é a teoria do desmaio. Jesus nunca ressuscitou, dizem esses liberais e os ateus também, né? Por quê? Porque, na verdade, Jesus não chegou a morrer. Ele apenas desmaiou. Por que ele desmaiou? Porque ele tinha sido surrado, ele passou a madrugada inteira acordado sendo julgado pelos judeus, ele estava fraco, ele perdeu sangue. Chegou uma hora que ele desfaleceu desmaiando. Só que como o sepultamento dos judeus não era ali debaixo da terra, era numa espécie de uma tumbazinha, né? Onde colocava ali o corpo e fechava ali até que então o corpo se desfizesse. Naquele meio período ali, Jesus então acordou no sepulcro. Foi lá, chamou, o pessoal tirou a pedra da porta central e ele saiu. E levou a fama de ressuscitado, de ressurreto. Então, os ateus, teólogos liberais, eles vêm com esse papo. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque desrespeita todo o restante do cenário. Lembra daquele soldado romano que, para acelerar a morte de Cristo na cruz, o que ele faz? Ele pega a lança e enfia em Cristo, e dela sai sangue e água. Lembra do relato do Evangelho? E aí, então, ele percebe que Cristo já tinha falecido e diz, em alto e bom som, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, olha que interessante, até um gentio romano, um pagão, reconheceu a messianidade de Cristo e a sua morte em favor da humanidade. Bom? Então, essa é uma teoria, não merece a nossa atenção. Mas é a única, pastor? Não é a única. Não é a única. Existe uma segunda. Qual é a segunda? A teoria do roubo. Do roubo. Essa não é uma teoria criada na contemporaneidade. Os judeus já se articulando, porque Cristo havia ressuscitado. O que eles fazem para desconstruir a fama da ressurreição de Cristo entre os judeus e a realidade dela? Eles começam a forjar entre si um roubo. Quer ver uma coisa? Abra lá comigo em Mateus. Olha lá em Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo 28, versos 11 a 15. Mateus 28.
Quem pode ler para nós? 11 a 15. César, obrigado. Mateus 28, 11 a 15. Olha só o que a liderança religiosa judaica tenta fazer para dissimular a fama de Cristo, para impedir que ela se propagasse. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E, reunido com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo, enquanto dormíamos. E, se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Então, eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Então, lá no primeiro século, soldados romanos articularam-se com a liderança, levaram um dinheiro para dizer que roubaram o corpo de Jesus, né? Então, a teoria do roubo, ela não é contemporânea. Lá no primeiro século, a liderança já estava articulando para inviabilizar a fama, a divulgação de que Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Tá bom? Então, essa teoria diz o seguinte, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e disseram que ele tinha ressuscitado. Mas os soldados romanos, os próprios judeus também tentaram forjar isso, tá bom? Então, isso é uma teoria que também não merece a nossa atenção. A terceira teoria é a teoria da alucinação. Obrigado. O que seria a teoria da alucinação? Os defensores desse discurso dizem o seguinte, olha, Jesus nunca ressuscitou. Eles que, movidos pela sensibilidade do momento, pela carência, pelo desejo, o amor, a admiração a Jesus, disseram que tiveram visões a respeito dele. Mas Jesus nunca ressuscitou. O problema dessa teoria é que ela se esbarra em várias informações da Bíblia também. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, mais ou menos versos 5, 6, vai dizer que Jesus ressurreto apresentou-se ao longo daqueles 40 dias para mais de 500 pessoas. É dose dizer que 500 pessoas diferentes, em lugares diferentes, tiveram semelhante alucinação. E a Bíblia fala, no relato dos evangelhos, inclusive, que Jesus apareceu a Maria, eu anotei aqui, às mulheres, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, você lembra dessa história, a Pedro, aos 10 discípulos, aos discípulos e, em outro momento, Tomé com eles. Lembram de Tomé? Toca aqui, ó, nas minhas feridas, Tomé. Todo mundo judia de Tomé, né? Mas a gente é Tomé de vez em quando, né? Hashtag fica a dica aqui, né? Bem raramente, os crentes da Vida Nova, raramente, né? Os daí de fora, com bastante frequência. Aos 11 discípulos na montanha da Galileia, a 7 no mar da Galileia, inclusive comeu um peixinho ali com eles, vocês devem lembrar disso no relato de João. Então, Jesus teve várias aparições ao longo desses 40 dias, alcançando centenas de pessoas. Isso são relatos históricos também, além de escriturístico, o que inviabiliza qualquer tentativa de dizer da alucinação. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Alguma dúvida? Muito bem. Uma última teoria que também, de vez em quando, ela surge, é a teoria do túmulo errado. Gente, pode parecer que esse negócio aqui está distante de nós, mas não está, não. Não está. Os liberais estão bem próximo da gente, bem ao nosso redor. Quer ver um exemplo? Quem leu ou viu o filme chamado Código da Vinci, daquele autor Dan Brown, né? Que aquele autor é? Ele é um liberal. Por quê que ele é um liberal? Porque ele tenta desconstruir todo o fundamento da ressurreição, da divindade de Cristo, entre outros argumentos. Lembra aqueles que viram um filme
Qual é a tônica do filme? Dentro da cúpula da Igreja Católica, surgiu um segmento de estudiosos, de filósofos, que descobriram uma verdade a respeito de Jesus. E a igreja, para proteger aquela verdade e a fé cristã dos fiéis, então ela excomunga, ela exclui aquele grupo. E aquele grupo, então, visa se articular e crescer para revelar as verdades, as pseudo-verdades de Cristo. E aí, então, a tônica do filme ela gira em torno do Santo Graal, alguma coisa assim, né? E o que era o Santo Graal? Era o cálice da Santa Ceia, porque está todo mundo ali investigando, vai no Museu do Louvre, vai não sei aonde. Não, na verdade, o Santo Graal, que o Priorado Sião, que era aquele nome daquela seita, queria revelar ao mundo, é que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E que Maria, mãe de Jesus, quando se casou grávida com José, também teve um caso com um soldado romano. Então, isso é tudo entendimento liberal, que está aí bem presente a nós, aí, ao nosso meio, nos rondando, e que a gente tem que tirar, porque é lixo, é veneno, é nocivo à nossa fé, tá bom? Então, aqui temos algumas teorias, e o que eu queria dizer para os irmãos? A igreja de Jesus, e esse é o ensino de Lucas, no livro dele de Atos. A igreja de Jesus, ela vai surgir no tempo e no espaço sobre um fundamento. Qual é o fundamento? De que Jesus, o nosso Salvador, venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, nas suas prolegômenas, ou seja, nas suas primeiras palavras, Lucas vai dizer: ele apareceu aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. E por que isso deve nortear a nossa vida? Porque Lucas, bem como a fé cristã, quer propagar a mim e a você, é de que a morte não tem a palavra final sobre nós. Tudo vai passar. Esse prédio que a gente vai construir, nem foi construído ainda, um dia também vai passar. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Aqueles que, pela ordem natural, cronologicamente, são mais idosos, depois os que seguem, depois os jovens, os adolescentes, as crianças. É assim, gente. E o que a igreja deve fazer diante dessa verdade? Desanimar? Se entristecer? Não. Se alegrar com o fato de que a morte não mais tem a palavra final sobre as nossas vidas. A nossa cidadania é celestial. Nós haveremos de ressuscitar. Esse corpo aqui, ele se corrompe, se estraga, se deteriora, né? E à medida que vai envelhecendo, vai apodrecendo. Já falei, brinquei com os irmãos, o homem tem a tendência a ter a orelha maior, uma barriguinha maior, cabelo cai, não é assim? Nariz cresce, tudo que é cartilaginoso, né, assim, vai se expandindo, vai se curvando, vai ficando igual um corcunda, né? Mulherada igualmente, não tem jeito. A lei da gravidade está aí para exercer sobre homens e mulheres. E a gente vai sofrendo, vai adoecendo, né? E não adianta. Desde a criança, na sua tenra infância, quando nasce, ela já está morrendo. Sério, sério. O que acontece? O cabelo cai na própria infância, não é assim? Fica carequinha até nascer de novo. E o dente de leite? Cai. Está morrendo, é sinal de que as células estão trocando. Está envelhecendo, gente. Agora, isso deve desanimar? Não, porque existe uma promessa.
Então, o que a gente tem que focar? É na promessa de que um dia nós iremos ressuscitar. Por favor, Ednei. Pastor, só um comentário da teoria, e eu não sei se está dentro da aula. Se não tiver, não tem problema. Os islâmicos, eles não negam a existência de Jesus, eles falam que é um profeta. Mas eles têm alguma teoria da ressurreição deles ou não? Tem algum boato que eles pregam? Eu desconheço a teologia islâmica. Henrico, você pode falar um pouquinho sobre isso, que ele estudou recentemente esse assunto? Tem alguns segmentos do islamismo que ensinam coisas diferentes. Um deles, que tem um livro chamado Jesus na Índia, esse é o nome do livro, diz que Jesus, ele foi para a Índia na época da morte e Maomé transformou a cara de Judas para que ela se parecesse com a cara de Jesus. Então, quem morreu na cruz foi Judas e não foi Jesus. Isso eu já ouvi mesmo. Tá? Então, essa é uma das teorias. Tem outras pessoas que possivelmente morreram no lugar de Jesus para eles, mas eles não acreditam nem na morte de Jesus, eles acreditam que Jesus foi assunto aos céus por Maomé e que um dia ele vai voltar para matar os infiéis da terra aqui. Não sabe quanto tempo. Pelo que eu entendi, ele volta para a terra e vive 40 anos aqui, e aí ele mata os infiéis da terra, ou seja, aqueles que não creem em Maomé, a saber, os judeus principalmente, e aí ele vai ser assunto aos céus junto com os seus. Fiéis. Os fiéis. Obrigado. Eu confesso, Ednei, que eu sou muito leigo na teologia islâmica, até porque há vários, como o Henrique falou, vários segmentos. Tem os xiitas, sunitas, tem vários. E não é uma coisa muito fechada, é uma coisa bem difusa. Eles não concordam entre si também em muitos aspectos, apenas naquilo que o Corão, que eles têm em comum, afirmam, mas eu fico te devendo e agradeço a explanação do Henrico aí também, tá bom? Os muçulmanos, eles aceitam o Antigo Testamento e eles abominam o Novo Testamento. Tanto que eles gostam de Abraão, obviamente, né, de Moisés, de outros profetas, Elias, eles acreditam em Adão, etc. E dizem que Jesus, eles passam Abraão, Moisés, Elias, Jesus, e o último e o maior de todos os profetas, Mohammed, que é Maomé. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Estamos concluindo aí a primeira parte do livro, por isso que eu disse que a gente deve levar uns 2 anos aí. Não briguem comigo. Vamos falar com Lucas no céu, porque ele escreveu um livro mais extenso um pouquinho, né? Vamos lá, vamos olhar o verso 4 e 5 agora e tentar entender a promessa do Pai. E aqui eu queria chamar a sua atenção para esses versos, porque ele é muito mal compreendido. E a gente vai começar a bater um pouquinho agora no entendimento pentecostal e neopentecostal a respeito da pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então, olha lá comigo. E comendo com eles, verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, nós já comentamos a respeito disso, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Jesus, que de mim ouvistes. Verso 5, porque João, aqui falando de João Batista, tá? Não João o evangelista, na verdade batizou com água, ou em água, também pode ser uma tradução aceitável. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Tá? Então, você deve se recordar que no Evangelho de João, Jesus já havia dito aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que ele precisava ir para que o Espírito do Pai pudesse vir. Essa promessa de Atos 1, 5, vai comigo rapidamente em Lucas 24. Ela também foi prevista e falada por Lucas 24. Deixa eu só ver o verso, acho que é 49. Lá no finalzinho. Olha lá. O que é, então, essa famosa promessa do Pai? O que é essa promessa que o Pai havia reservado para o seu povo? O que diz aí Lucas 24, 49?
Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Então, o que é a promessa do Pai? Eu vou dizer para os irmãos o que é a promessa do Pai. A promessa do Pai é o empoderamento proveniente dos altos céus que adviria sobre o seu povo por meio do batismo com o Espírito Santo. A palavra batismo não é uma tradução do grego, ela é uma transliteração. É a maneira como se escreve no grego. A tradução de batismo significa imergir, mergulhar. Então a promessa do Pai é: vocês serão mergulhados no Espírito de Deus. E esse mergulho, essa inserção no Espírito Santo na vida de vocês, ela vai gerar em cada um de vocês um poder, não um poder humano, mas um poder proveniente dos altos céus. E aqui já surgem algumas considerações que a gente precisa reconhecer. Todo cristão, todo indivíduo convertido, ele é um ser empoderado. Amém, irmãos? Ouviu um aleluia? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Semana que vem a gente vai falar de Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Lê aí pra gente alguém. Hã? Vai descer. Fala aí, Amandinha, lê pra gente. Mas recebereis o quê? Poder. A palavra aí, no grego, é dinamis, que vem a nossa expressão dinamite. Vocês serão empoderados e vocês serão homens e mulheres bombas. Vocês vão passar e pá! Vão explodir o mundo com a mensagem do reino. Amém, irmãos? Eu estou vendo vocês meio tímidos, hein? Gente, eu estou brincando para quebrar um pouco a formalidade, mas é isso mesmo. Todo crente não deveria viver desanimado, triste, frustrado, mas reconhecendo a sua posição em Cristo, de alguém que a cabeça não é cauda. Eu estou brincando, de alguém que já tem tudo aquilo que precisa para um viver piedoso e aprovado nesse mundo. Ok? Você não precisa ficar se lamentando porque você queria algo que você não tem. Você não precisa ficar se lamentando. Eu sei que não é fácil dizer essas coisas e viver, tá bom? Mas por uma doença que você tem e que você se desesperou, ou por um desemprego, ou pelas aflições da vida. Porque nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Mas continuamos vivendo como mendigos. Vocês entendem a beleza do Evangelho aqui por trás? Vou contar uma história, que eu vou inventar agora. Mas é baseada numa história real. Um casal de amigos quis presentear um pastor de uma igreja. E deu para ele um cruzeiro all inclusive. Mas aquele pastor era muito simples, ele não tinha tantos recursos, ele agradeceu, ficou super feliz. E aí, ele foi conversando com a sua esposa naquela viagem de uma semana no cruzeiro. Olha, amor, é presente. Vamos nos conter, tá bom? Não coma muito, beba muito, porque senão, no final, a passagem está paga, mas o consumo, eu não vou ter como pagar. Ele não sabia que era all inclusive. Ele passou uma semana se limitando dentro daquela embarcação linda, formidável, com tudo pago.
Na hora de fazer o check-out e ir embora, ele já tenso. Ó, minha esposa consumiu muito. Será que vai dar para passar o cartão? Pode ir, está tudo pago. A consumação estava inclusa na passagem. E ele sai frustrado, depois de uma semana que ele deveria gozar ali de um período de descanso. É assim que muitos crentes vão comparecer diante de Deus. Tristes, felizes porque são salvos, mas tristes dizendo, poxa Senhor, eu vivi uma vida tão limitada, sofrida. E Jesus vai dizer, mas por quê? Tudo estava pago. Estava tudo pago. Era all inclusive. E ainda dei a você um cartão de crédito chamado Espírito Santo. E você quis viver a sua vida com limitações. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, o batismo com águas de João Batista, contido no versículo 5, e o batismo no Espírito Santo. Mas para a gente falar sobre isso, eu sei que já é o finalzinho, eu vou ser bem objetivo, vai comigo rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Quem pode ler para nós versos 10 a 12 de Mateus 3? Irmã Ângela, minha sogra, por favor, minha irmã. Né? Mateus 3, de 10 a 12, por favor. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito. Ixi, 3. é Mateus 3? 10, né? E também agora está posto o machado Isso, é isso aí. à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Muito obrigado. Então vamos lá, olha comigo esse texto, e eu vou fazer alguns comentários, e veja se você concorda com o que eu vou dizer ou não, tá bom? João Batista está falando em Mateus capítulo 3. E você deve se recordar que o batismo de João é um batismo nas águas para arrependimento. E essa era a mensagem que João Batista pregava. Tá? O nosso batismo, o batismo cristão, não é igual ao batismo de João Batista. Até porque o nosso batismo é uma evidência da habitação do Espírito Santo que já aconteceu em nossas vidas desde o ato de conversão. E na época de João Batista não havia, inclusive, a habitação do Espírito Santo ainda. Ela só acontece a partir de Atos 2. Ok? Então, olha aí. João está falando para quem? Para a igreja? Não. Igreja nem existia ainda. Ele está falando para os judeus. Então, ele olha para os judeus e vê um monte de árvore. Essa é a analogia de João. Ele está dizendo, ó, tem árvores que produzem bons frutos e tem árvores que não produzem frutos. Essa que não produz bom fruto, o que o lenhador vai fazer? Tem um machado à sua raiz, ele vai pegar e vai cortar e lançar fora. Onde? No fogo inextinguível. João está dizendo, não é porque vocês são descendentes de Abraão que vocês estão salvos, não. Vai ter muito judeu queimando no inferno. Ok? Está claro isso aí? Verso 11. Ele vai falar agora sobre aquele que virá após João Batista, de quem João não é digno de sequer desatar as sandálias. Quem é essa pessoa? Jesus. Lá em Mateus capítulo 3 ainda, quando ele for ser batizado, João vai falar, eu não sou digno. Lembra? Muito bem. O que João Batista afirma a respeito de Jesus? Que não tem conversa com Jesus. Jesus vai mergulhar ou batizar todos
toda a humanidade, ou com o Espírito Santo, ou com o fogo. Está lá, ó. Ele vai batizar no futuro com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá, a pá de quem? A pá de Jesus. Ele tem na mão. E ele vai limpar completamente a sua eira, o seu terreno, a sua lavoura. Ele pega aqui a figura de uma lavoura. Como? Ele vai pegar a pá, recolher no celeiro o trigo, e vai com essa mesma pá, pegar a palha e lançar onde? No fogo inextinguível. Então aqui já começa um entendimento extremamente equivocado que os pentecostais e os neopentecostais possuem a respeito do batismo do Espírito Santo como sendo batismo com fogo. Jesus está fazendo uma distinção, melhor, João Batista. O trigo vai ser batizado com o quê? No celeiro. E a palha? No fogo. Está dando para perceber em Mateus 3 essa distinção clara? Então, irmãos, entendem uma coisa. Batismo no Espírito Santo não é segunda obra da graça. Batismo no Espírito Santo não é percebido ou evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Batismo no Espírito Santo com fogo não significa poder de espiritualidade, santidade, não tem nada a ver com isso. Batismo no fogo significa juízo. Deu para entender isso aí? Vamos ler de novo? Mateus 3, de 10 a 12. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Quem é a árvore aqui? Povo de Israel, judeus. Eu, João Batista, vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Está batizando que tipo de árvore? As árvores que produzem bons frutos, os judeus arrependidos. Mas aquele que vem depois de mim, se referindo a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É dois tipos de mergulho, de batismo, de imersão. Está claro aí? Ou seja, todos os homens serão batizados. Todos. Uns com o Espírito e outros com o fogo. A sua pá ele tem na mão e vai limpar completamente a sua eira, o seu terreno. Ele vai recolher o seu trigo no celeiro. Quem é o trigo? São os santos, são os salvos. E a palha? No fogo inextinguível. Então, irmãos, quando você ouvir algum tipo de discurso dizendo que Senhor, manda teu fogo, me avisa pelo menos meia hora de antecedência para eu me distanciar de você, porque você está pedindo juízo sobre você. Eu quero estar bem longe desse negócio. Ok? Já basta lá o juízo no dia do Senhor. Então tem músicas aí que diz assim, ó. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Nunca ouviram, não? Você está achando que o pastor Rony está inventando? Eu quero estar fora. No dia que vocês falarem que vão cantar essa música aqui, eu peço a minha carta de demissão para a igreja antes. Aí chamo o pastor Henrico para sofrer o juízo. Tá bom? Ou deixa o pastor Levi, coitado, ele está lá em cima, nem está ouvindo para se defender. Mas eu quero estar, longe. Porque fogo nas escrituras não é sinal de espiritualidade, sim de juízo. Juízo. Pois não, irmão Edson? Deixa eu pegar o microfone aí, cadê o microfone? Senão eu apanho depois, irmão Edson, não é nada pessoal. Pessoal que não vem e ouve, fala, pastor, eu não ouvi o comentário, aí eu que sofro depois.
Pois não, irmão Edson? A questão é que a Bíblia, o Novo Testamento relata muito essas figuras de linguagem que aparecem com o Espírito Santo. Então, uma hora é água, outra hora é fogo, outra hora é alguma coisa desse tipo. Porque lá em Atos, no capítulo 2, está dizendo que quando o Espírito desceu como línguas de fogo. Então, essa que é a questão que confunde tudo. Por quê? Porque as pessoas, então, entendem que o fogo desceu. Perto da minha casa, lá em Rondônia, tinha uma igreja lá que os caras diziam que o fogo ia descer do céu. A coisa era complicada, sabe? Eu ficava com medo do incêndio, então eu ficava meio... Mas aparece isso, né? Então, como aparece aqui em Atos, o que significa isso, então? Ok. Nós vamos chegar em Atos 2:3. Ali é uma metáfora, né? Porque tem a palavrinha como de fogo. Talvez seja um sinal visual que Lucas tenta aproximar a descrição desse evento, talvez com uma chama, não sei dizer. Foi um sinal visível aos olhos ali dos que estavam presentes, que se aproximava a um fogo. Agora não fala que a descida foi fogo. É diferente. Você pode olhar, independente da versão que está lá, como fogo. Então, é uma tentativa de comparar um elemento simbólico com algum que a gente conhece, para tornar mais inteligível, mais visual na nossa mente, né? Agora, o que a teologia pentecostal e neopentecostal ensina a respeito disso? Fala assim, ó, o crente, o homem se converte. Ele tem o Espírito Santo? Não. Ele está salvo. Essa é a primeira obra da graça. E, ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, porque eu sei que aqui no nosso meio veio muitas pessoas de segmentos pentecostais e neopentecostais. Não se sintam ofendidos com este que vos fala. Eu estou apenas orientando o ensino bíblico, tá bom? Se você estiver discordando, discorde de Lucas. E depois fale com ele lá no céu. Né? Mas, ó, veja comigo. O que acontece? Primeira obra da graça é a salvação. O indivíduo se converteu. Ele tem o Espírito Santo? Nessa teologia, não. Então, o que ele precisa fazer para ter o Espírito Santo? Uma disciplina legalista e moral muito rígida. Então, ele vai ter que jejuar, buscar a presença de Deus, subir no monte, ler a Bíblia 5 horas por dia. Oi? Dar o dízimo, o trízimo, né? Tem que dar mesmo, senão... Ó, tu fez tudo, mas pastor, ainda não consegui ser batizado. Você deu o dízimo em triplo? Então, acho que é isso que está faltando. Tem gente que age nessa linha também, tá bom? Então, vão usar toda essa disciplina até chegar o momento em que a pessoa está inconsciente e começa a falar, e assim por diante. Aí, a pessoa... ela foi batizada com o Espírito Santo e é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, tá bom? Então, essa maneira que a teologia pentecostal e neopentecostal crê. É assim, não tem papo. Pode mandar qualquer um desse segmento vir falar comigo, eu vou enfrentar, é isso mesmo, não tem jeito. É como eles creem, é a segunda obra da graça. Agora, olha lá comigo em Efésios 1, verso 13 e 14, eu acho. Será que quando o indivíduo se converte, o batismo no Espírito Santo é um momento posterior à sua conversão? Penso eu que não, à luz de Efésios 1. Então vamos lá, quem pode ler para a gente verso 13 e 14? Renata, aqui ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Segura, ó. Quando vocês ouviram, a salvação veio pelo ouvir o quê? A mensagem do evangelho. Quando vocês ouviram e creram, né? Isso está escrito aí? Continua. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que interessante. Ele não está falando, depois que vocês creram, jejuaram, deram um trízimo, oraram, subiram ao monte, aí vocês foram batizados no Espírito Santo da promessa. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, você ouviu, você creu na mensagem do Evangelho,
Automaticamente, o que aconteceu? Vocês foram, pá, vem o Espírito Santo e sela você, habita você. Lê o próximo verso também, que continua. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora ainda vem um texto sequencial dizendo sobre garantia da vossa salvação. E o que o pentecostal fala? Vigia, porque se Jesus voltar e te encontrar em pecado, você está perdido. Se você morrer em pecado, você está perdido. E Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso, isso é tudo lorota. Porque você possui a habitação permanente de quem? Do Espírito Santo da promessa. Feitas essas considerações, eu vou encerrar por aqui, já são 11h10. Vamos lá, Henrico. 1 Coríntios 12:13, leia para nós, por favor. Vou ler o 12. Outro texto. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo. Então, até evitem aquelas brincadeiras de chamar um irmão de outra denominação de primo distante, primo de 12º grau, né? Por quê? Porque somos parte do mesmo corpo. Por isso que, por exemplo, hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Por isso que eu, quando estou ministrando, eu não falo assim, olha, a ceia, os irmãos batistas estão convidados pelo Senhor Jesus a celebrarem a ceia, os demais que se convertam. Não, eu não faço isso. Porque a mesa é do Senhor, para a sua gloriosa noiva, que excede denominação, igreja local, essas coisas, tá bom? Tá bom? Tudo bem, queridos? Alguma dúvida ou consideração? Obrigado, Henrico, excelente texto também, aqui oportuno. Alguma dúvida ou consideração? Então, vou fechar o nosso tempo hoje com esse último slide, fazendo 2 considerações finais e oportunas a respeito desses versos iniciais do livro de Atos. Primeira delas, lembre-se que toda a nossa fé, toda a nossa doutrina, toda a nossa convicção, a nossa vida, ela está pautada em uma certeza, que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai e voltará um dia para julgar os ímpios e resgatar a sua preciosa noiva. O fundamento da igreja encontra-se na realidade da ressurreição de Cristo. Se a morte detivesse a palavra final, tudo que Jesus havia vivido e ensinado seria mentira. Mas o nosso Salvador triunfou sobre a morte. Não devemos, irmãos da Igreja Batista Vida Nova, temer a morte. Eu não estou dizendo que é fácil, porque quando nós fomos criados por Deus, nós temos um instinto de eternidade, né? de continuidade. Mas a morte não mais tem a palavra final sobre as nossas vidas. Segunda e última verdade, lembre, o reino de Deus já foi inaugurado, e talvez a grande tônica do livro de Atos é exatamente o reino de Deus. Vamos falar juntos o gestinho? Atos dos Apóstolos, ascensão, descida e expansão. Vocês são craques, vocês são fera mesmo. Todo mundo nota 10. Quando você lembrar agora do livro de Atos, o que vai vir na sua cabeça? Ascensão, descida, expansão. É o reino de Deus
entre os homens. O reino foi inaugurado, mas ele ainda não foi plenamente consumado. Para isso acontecer, o nosso Salvador haverá de voltar para estabelecer o seu reino aqui na face da terra e reinar durante 1000 anos. Quando nós ressuscitarmos, ou se Jesus voltar antes, e eu oro para que isso aconteça, formos transformados, aí seremos glorificados. E não mais estaremos nessa condição de corrupção, de deterioração, de pecado. Ok? Seremos para todo sempre indivíduos santificados e confirmados em santidade para toda a eternidade futura. Amém? Vamos orar ao Senhor? E aí então vamos nos despedir até logo mais no culto das 17 ou das 19 horas. Quem pode orar, encerrando para nós esse tempo? Por favor, fique à vontade, ore aí do seu lugar.